Olá, alunos, vamos para mais uma questão de concurso. Vamos hoje para cima da banca IBFC, que ela aplicou essa questão para os candidatos a professor de Educação Básica 2, Prefeitura de Vinhedo, né? O cargo é o professor de Matemática no ano de 2019. Vamos ler a questão. Considera o cubo de aresta K e uma esfera de mesmo diâmetro K. A diferença entre o volume do cubo e o volume da esfera será... Bom, a questão não nos deu nenhum tipo de medida, né? Simplesmente nos deu essas informações de a aresta da esfera e diâmetro do a aresta do cubo e diâmetro da nossa esfera, e dá para entender aqui que ela simplesmente quer relacionar um volume com o outro. Não nos deu medida, nos deu só um número K, e pelas alternativas dá de entender que ela quer relacionar um volume com o outro, ou seja, vamos só manipular as duas equações. Vamos lá. Vamos imaginar que temos um cubo aqui, né? Temos o cubo aqui, ele é perfeito, só que não. Temos um cubo, né? Ele disse que cada lado desse cubo, cada aresta dele, vale K. Se eu encher esse cubo de água e quiser saber quanto de água eu coloquei dentro dele, só pegar aqui o volume do cubo, só pegar cada aresta e multiplicar uma pela outra. Ou seja, vai ficar K elevado ao cubo. Ok? Agora, vamos verificar a fórmula para calcular o volume da nossa esfera. Então, vamos pegar aqui a nossa esfera, vamos supor que é uma esfera perfeita, né? Não está achatada aqui, fingem que não estão vendo nada. Aqui é o centro dela. Esse centro aqui da nossa esfera, isso aqui não é um círculo, vamos imaginar que é uma esfera. Aqui, esse ponto está no núcleo dela, certo? Se eu pego e ligo esse ponto do núcleo da nossa esfera até a parede interna dela, eu tenho um raio. Agora, se eu pego um ponto, uma distância do núcleo da minha esfera até o outro lado da parede, eu tenho outro raio. Só que somando os dois raios, né? Somando os dois raios, eu vou ter o diâmetro da minha esfera. Ok. Então, relembrando aqui o cálculo, a fórmula para calcular o volume da nossa esfera é o seguinte. Então, o volume da minha esfera é igual a 4/3, multiplicando a letra grega π. A letra grega π sempre está em cálculos de esfera e de área de círculo, esfera e tudo, né? Isso aqui multiplicando o nosso raio elevado ao cubo, certo? Então, são as duas equações que vamos manipular e tentar encontrar o resultado, que é uma das alternativas que a questão nos deu. Ok. Outra informação que ele nos dá é o seguinte, ele fala, né, que o cubo de aresta K, esse K é o mesmo diâmetro da nossa esfera. Ou seja, essa medida dessa aresta aqui, que é K, é a mesma coisa que toda essa medida aqui. Também é K. E como no cálculo de volume da nossa esfera, né, eu preciso de um raio, eu tenho que aparecer com um raio aqui para poder prosseguir na minha análise. Então dá de entender aqui que se eu preciso de um raio, o nosso raio vai ser exatamente igual o diâmetro dividido por 2. Sendo que esse diâmetro, como a questão falou, é K, isso vai implicar que a cara do nosso raio vai ser K sobre 2. Então, esse valor aqui que vamos usar na nossa tentativa de relacionar um volume com o outro. Ok? Então, prosseguindo, né? Então, isso aqui tudo vai resultar nisso. Ele quer saber a diferença entre o volume do cubo e o volume da esfera. Como é que vai ficar isso? Então, se a diferença é volume do cubo menos o volume da nossa esfera, né? Prosseguindo com o raciocínio, o volume do cubo é K sobre 3, foi o que identificamos aqui, né? Menos o volume da nossa esfera, que é 4, né? 4/3, multiplicando o π, multiplicando o raio ao cubo. Só que o raio ao cubo é justamente o K sobre 2, que é o nosso diâmetro partido ao meio.
certo? Então vamos lá, o raio ao cubo, que é justamente o K dividido por 2, isso aqui elevado ao cubo, ok? Prosseguindo com o raciocínio, vamos repetir o K aqui, não aconteceu nada com ele por enquanto. K elevado ao cubo menos, né? O 4/3. O π aqui, que está multiplicando, está entre aqui esses dois produtos aqui, ele vai passar por esse lado aqui, só que a ordem dos fatores não altera o produto. Isso aqui vira até ditado popular. O π multiplicando os 4/3, né? Que também está multiplicando o K, só que como ele está elevado ao cubo aqui, já vamos fazer esse trabalho. K elevado ao cubo dividindo 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é 8. Se quiser conferir, pode multiplicar aí que eu espero. Vamos lá. Repetindo aqui a dose, vai ficar o π, né, multiplicando. Vou executar logo essa multiplicação aqui que dá para fazer alguma coisa com ela. 4 vezes o nosso k elevado ao cubo vai ficar 4 vezes k elevado ao cubo. Isso aqui dividindo, né, não podemos esquecer do π, dividindo 3 vezes 8 é igual a 24. Beleza, né? K elevado ao cubo menos π vezes 4 vezes k elevado ao cubo dividido por 24. Aqui eu tenho uma fração 4, né? 4 vezes isso aqui dividido por 24. Eu tenho uma fração aqui. Dá para me simplificar ela. Ou seja, se eu pegar o 4 e dividir por 4, e se eu pegar o 24 também dividir por 4, eu vou encontrar a fração 1 sobre 6. 24 dividido por 4 é 6 e 4 dividido por 4 é 1. Isso aqui ainda está multiplicando o nosso k elevado ao cubo. Vamos agora passar aqui para a nossa dose, né? K elevado ao cubo menos. Esse aqui é o π, continua, não mexemos com ele ainda, vezes, né? O 4 vezes k elevado ao cubo dividido por 24, agora tem uma nova cara. Ele tem essa cara aqui, como verificamos. Então vai ficar aqui, ó. 1 vezes k elevado ao cubo, isso aqui dividido por 24, certo? O 1, tudo que multiplica pelo 1 é ele mesmo. Então, dá também para a gente deixar a nossa relação dessa forma. K menos k π, né? Isso aqui é elevado ao cubo. Não, vamos manter aqui. Vamos manter aqui o nosso. Vamos manter aqui o nosso π desse lado, vezes k ao cubo. Isso aqui tudo dividindo por 6. Né? Temos essa relação. Beleza, chegamos nisso, né? Só que é o máximo onde podemos chegar. Não tem mais como eu diminuir, simplificar esse tipo de expressão aí. E nas alternativas não tem nenhuma alternativa com essa cara. Só que tem uma coisa que dá para fazer. Como eu tenho aqui um termo k que são parecidos, ó, esse termo k aqui e esse termo k aqui, eu posso fazer o que chamam que é deixar ele em evidência, que é justamente deixar ele pelo lado de fora, né? E o restante deixar dentro do núcleo de parênteses. Olha só como vai ficar. Vamos ficar aqui, ó. 1 menos o π dividido por 6. Esse parênteses não condiz, né? Não condiz, tem que ser um parênteses maior, que tem uma fração do outro lado aqui, ó. Isso aqui multiplicando o nosso k elevado ao cubo. Se você for multiplicar novamente, você vai encontrar que, né, você vai voltar para essa expressão aqui. Então, dá de entender que, se você observar, a nossa alternativa correta, de acordo com o resultado que chegamos, é justamente a letra B. Né? A relação final da nossa expressão, do volume entre o volume de um cubo e o volume de uma esfera, é justamente o resultado 1 menos. Eu posso até colocar aqui, ó, colocar aqui π sobre parênteses e transformar esse parênteses de fora aqui como colchete. Posso aqui deixar ele como colchete para ficar ainda mais parecido com a minha expressão ali, ó.
deixar aqui entre colchetes, né? E é justamente o que precisamos e alcançamos aí a alternativa B. É justamente a relação entre o volume dessas duas esferas, é 1 menos o π sobre 6, tudo isso multiplicado pelo k elevado ao cubo. É uma das várias questões que envolve relação entre volumes. Isso na geometria espacial é muito comum. Espero ter ajudado. Eu vou criar outras questões desse tipo e deixar aqui embaixo para vocês executar esse tipo de relação. E encontro vocês na próxima aula.